Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Hoje é sábado, dia 16 de julho de 2022. Estamos hoje no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Lembrando que a paradireitologia, segundo a Enciclopédia da Conscienciologia, é a ciência aplicada aos estudos técnicos e paratécnicos de pesquisas para pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios para leis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo do cosmoético e sincrônico do cosmos, com o emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega fraternidade. Paradireito é para todos. Estamos aqui hoje, eu, Renato Sampaio, e o professor Eliel Queiroz, apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Hoje temos a honra de receber novamente aqui no programa a professora Cristina Aracaki, já esteve aqui conosco, e a professora Cristina é voluntária da Conscienciologia, docente, tenepsista e atualmente pesquisadora das áreas da paradireitologia e cosmoeticologia. E hoje vai conversar conosco sobre a paradireitologia e a teática do Código Pessoal de Cosmoética. Professora Cristina, seja muito bem-vinda e passo agora a palavra para o professor Eliel. Eliel. Obrigado, Renato, por passar a palavra. Então, desejar aí um bom dia aos nossos ouvintes da rádio, do programa Conteúdos do Paradireito. E é uma honra ter a professora Cristina com a gente aqui hoje. E a professora Cristina quiser desejar as boas-vindas para os nossos ouvintes, fique à vontade. Obrigada, Eliel. Bom dia a você, bom dia ao Renato, bom dia a todos aqueles que nos assistem agora e que vão assistir, a essa conversa posteriormente. Eu que me sinto muito feliz e muito honrada de estar com vocês aqui novamente, conversando sobre esse assunto, que é um assunto, para mim, de muito interesse, já que está bastante dentro das duas especialidades que, no momento, eu estou me dedicando mais a estudar. Então, muito grata por esse convite, e muito obrigada por vocês terem acolhido mais uma vez aí as ideias, as propostas da paradireitologia e do Código Pessoal de Cosmoética. Bom, Cristina, para a gente começar, o nosso programa, a temática fala a questão da paradireitologia, que é uma especialidade da Conscienciologia, e também fala a questão do CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética. E aí a gente quer começar primeiro esclarecendo o que é o Código Pessoal de Cosmoética. Você podia nos passar essa informação? Perfeito, Léo. Bom, o que é o Código Pessoal de Cosmoética, ou também conhecido como CPC, a sigla CPC? É um documento escrito, que vai reunir um conjunto de auto-orientações, de autoprescrições, de autonormas de retidão, de um comportamento mais cosmoético. Então, o Código Pessoal de Cosmoética nada mais é do que um código de conduta cosmoética específico, que vai atender às necessidades singulares, individuais de cada consciência. Por isso que ele é individual, por isso que ele é pessoal, por isso que é chamado de pessoal. É quando nós, então, vamos aplicar as leis, as normas da moral cósmica, que é a cosmoética, que é a filosofia moral da conscienciologia, essa neociência que tem como objeto de estudo justamente o estudo da consciência, do ser, do indivíduo, do self, quando nós vamos aplicar essas normas da moral cósmica ou da ética cósmica nos nossos comportamentos cotidianos, E aí, só lembrando que quando nós trouxemos a ideia da cosmoética enquanto a base filosófica da conscienciologia, nós não podemos nos esquecer das bases do paradigma consciencial, Nós vivemos múltiplas vidas, não só essa existência, mas existências pretéritas, vamos viver muitas outras vidas, Nós podemos nos manifestar não só nessa dimensão, mas em outras dimensões mais sutis, inclusive utilizando corpos ou veículos de manifestação, como nós chamamos, Que não é só esse corpo físico, não é só o soma, como nós chamamos também, e nós
movimentamos as bioenergias, né? Nós interagimos com as energias imanentes que estão presentes na natureza e nós também, a partir da nossa própria vontade, nossos próprios atributos, nós vamos pessoalizando essa energia imanente imprimindo, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, daí vem o conceito de pensene. Então, o CPC, falando de pensene, é quando nós prescrevemos para nós mesmos um receituário de ortopensenes, ou seja, de pensamentos, de sentimentos, de atitudes e de comportamentos, né, mais alinhados a essa moral cósmica ou essa ética universal, né? Bacana. A gente sabe que dentro do programa nós temos ouvintes que é da Conscienciologia e que também não é da Conscienciologia. Pegando por esse prisma, Cristina, como que a gente pode aplicar no nosso cotidiano, sendo da Conscienciologia ou não? Isso é aplicável? Qualquer pessoa pode aplicar o CPC? Olha, Eliel, pode, desde que a pessoa considere que existe um sistema, vamos assim dizer, um referencial ético que extrapola os códigos éticos e os códigos morais vigentes aqui pela humanidade, na humanidade, né? Então, que vai além disso, não é que vai contra isso, mas que está além disso. Justamente porque, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem uma conduta moral ilibada, né? Ela paga suas contas, ela trata com cortesia, né, as demais pessoas, eventualmente ela até segue um código moral de alguma, por exemplo, religião específica, né? Ou ela é bastante estudiosa da filosofia moral, que é uma linha, né, da própria filosofia. Então, assim, a olhos vistos, né, ela é uma pessoa que tem um ótimo comportamento sob o ponto de vista da moral humana. Porém, por exemplo, ela pensa mal dela, né? Ou ela pensa mal das outras pessoas, né? Isso já é algum exemplo que a moral humana não considera, né? Mas a cosmoética considera, porque quando você emite um pensamento, né, ou você tem uma emoção ou um sentimento, né, de desarmonia, né, que atente contra, vamos lá, os direitos, né, das outras pessoas, ou o bem-estar seu próprio, né, o sua própria e das outras pessoas, isso tem um efeito sobre o ponto de vista da cosmoética, porque o pensamento e o sentimento, ele tem um efeito energético, né? Não só sobre a pessoa, mas sobre aquilo que está ao redor dela. Então, qualquer pessoa pode, sim, aplicar um código pessoal de cosmoética a partir do momento que ela considere isso, né? Que a manifestação dela, o que ela pensa, o que ela sente, reflete além, digamos assim, dessa dimensão física, do que as pessoas costumam ver normalmente, o que até a filosofia moral chama de um ato moral, né? E aí, como que a gente aplica o CPC no nosso dia? Bom, no primeiro momento, o CPC ele vai ser um guia, ele vai ser um norteador, né? Ele vai funcionar na condição não só de bússola, mas de um grande mapa, um grande roteiro para uma conduta mais de acordo com a condição da cosmoética. E uma primeira conduta é a questão da auto-incorruptibilidade, né? Ou seja, não é só nós sermos éticos, probos, né, para fora de nós ou para externamente, mas também, em primeiro lugar, conosco mesmo. O que quer dizer essa auto-incorruptibilidade, né? Nós sermos mais verdadeiros, mais autênticos, mais honestos conosco mesmo, né? Nós nos respeitarmos, né? Nós termos atitudes de um amor próprio equilibrado, né? Nós reconhecermos o que nós já temos de bom, os nossos talentos, conhecido como os trafores ou traços força, e nós aplicarmos isso, nós colocarmos isso, né, através de ações, atuarmos a partir desses trafores, não só para o nosso bem, mas principalmente também para o bem de todos os demais seres, né, para todas as demais consciências, tanto as intrafísicas quanto as extrafísicas, reconhecer aquilo que nos falta, como, por exemplo, os trafais, e adquirir isso, reconhecer as nossas imaturidades, né, e superar essas imaturidades, os nossos trafares, isso tudo significa ser incorrupto, né? Nós sermos mais auto-benignos, sabe? Nós expandirmos o nosso senso de generosidade, de magnanimidade, né? Com todos os seres vivos e as demais consciências, sejam elas consciências intrafísicas e extrafísicas. Sermos mais interassistenciais. Então, tudo isso entra no bojo da auto-incorruptibilidade. E veja,
o Código Pessoal de Cosmoética é algo muito prático, né? Então, você analisa aquilo que você quer mudar, aquela pessoa melhor que você quer ser, né? Você determina qual é a prioridade no momento, porque no primeiro momento a gente fala, nossa, posso mudar muita coisa, posso melhorar muita coisa, ou posso colocar em prática muito dos meus talentos que atualmente não estão sendo colocados em prática. Então, nós vamos fazer uma análise, que a gente chama de um autorreconhecimento, existem técnicas, autopesquisa, a Conscienciologia oferece diversas técnicas para a pessoa se conhecer melhor, né? E em se conhecendo melhor, ela assumir a responsabilidade pela sua evolução, pela sua melhoria, né? E essa melhoria depende também da interação com outras consciências, daí entra o para-direita, a gente vai falar isso mais lá na frente, e uma vez que ela tem esse conhecimento, ela determina, bom, como eu quero ser melhor, para que eu quero ser melhor, e ela escreve. Ela simplesmente escreve essas auto-orientações, né? E com isso, o que acontece? Vai ser um excelente guia, talvez o melhor guia, para que a gente faça as nossas mudanças de hábitos, que não é uma questão simples, né? Hoje, várias linhas de autoconhecimento tratam da questão da mudança de hábito, mas a maioria delas, né, vão considerar os hábitos dessa vida. Nós somos, pela abordagem da Conscienciologia, falando de hábitos, de modos de pensar, de valores, né, pelos quais nós fiamos o nosso comportamento, considerando várias existências, múltiplas existências, né, e que de uma forma consciente ou inconsciente, isso vai depender do nosso nível de memória, né, ou do acesso que nós temos à nossa própria holomemória, o conjunto de memórias que nós temos nas nossas vidas. Então, isso vai depender justamente de como é que nós lembramos e de como é que nós vamos ser melhor. Então, veja bem, como é complexo, porque às vezes nós temos comportamentos que não têm a sua gênese, a maioria dos nossos comportamentos não tem a gênese, né, nessa vida. São de várias. Então, muitas vezes nós estamos repetindo, nós estamos nos repetindo enquanto manifestação, estamos repetindo maus hábitos, né? Estamos mantendo determinados costumes, às vezes até mais coerentes com códigos morais de vidas passadas, mas que agora, com a proposta da Conscienciologia, de todo o arcabouço de princípios, né, que a Conscienciologia oferece a nível de estudo, de melhoria, de autopesquisa, de autoqualificação para autoevolução, agora esses hábitos, esses comportamentos, esses modos de pensar, eles podem e devem ser qualificados. Então, a pessoa, com base nesse primeiro reconhecimento, né, do que ela precisa mudar, ela prescreve para si normas de conduta para favorecer, para lembrá-las, para orientá-las nessas mudanças, e ela começa a colocar em prática. E ela faz uma análise do quanto que ela está mudando. E à medida que nós vamos criando, né, digamos, essa rotina, né, nós vamos incorporando essa rotina de, eu posso ser melhor aqui, eu posso me corrigir dessa maneira, né, eu posso expressar melhor os meus talentos, os meus trafores desse modo, ela tem algo escrito, né, acessível, é importante o Código Pessoal de Cosmoética estar acessível à mão, e ela vai ler isso todo dia, né, e vai justamente fazer esse esforço de, nas situações em que ela reconhece que pode melhorar, que pode ser melhor, né, ela se esforçar para isso. Então, é assim que funciona o Código Pessoal de Cosmoética no dia a dia, né? Justamente de uma maneira de nos orientarmos, porque às vezes até a gente sabe o que a gente precisa mudar, a gente reconhece isso, mas se não tiver isso escrito, se não, às vezes, pensar, né, e refletir sobre como realmente operacionalizar essa mudança no nosso dia a dia, né, no que a gente chama no rolo compressor dos nossos afazeres, né, fica mais desafiadora essa mudança. Não sei se você concorda comigo. Não, acho muito pertinente o que você está colocando, e aí traz muita autorreflexão para cada um de nós que estamos ouvindo agora a sua explanação, o contexto que está trazendo. Bom, Cristina, em cada bloco a gente tem, às vezes, uma pensata que, às vezes, traz uma reflexão, e é importante que o nosso convidado entrevistado comente sobre essa pensata, tá? Então, eu vou ler a pensata, e aí depois, logo em seguida, você faz um comentário do que a gente está falando nesse primeiro bloco, tá? Então, a pensata, ela diz o seguinte: a sua cosmoética vive
vida, hoje, é o seu código de conduta pessoal desenvolvido através de milhares de existências humanas ao longo das fieiras dos milênios. Valdo Vieira, 700 Experimentos, página 635. Você poderia comentar sobre essa pensata? Então, acho que é um pouco daquilo que eu falei anteriormente, né, Eliel? A partir do momento em que nós temos, né, essa hipótese dentro da conscienciologia, de que nós vivemos várias vidas em diferentes culturas, nós já fizemos a adesão, né, a diversos referenciais éticos e morais, isso foi pautando a nossa manifestação de acordo com aquela vida, com aquele contexto, com aquela cultura, e muitas vezes nós vamos incorporando, né, esses hábitos, esses modos de pensar, né, na nossa manifestação. E muitas vezes nós repetimos isso, nós trazemos isso, né, dentro da nossa manifestação nessa vida atual. Com a proposta da cosmoética, que é, bom, vamos fazer uma análise, né, vamos fazer uma anatomização, não é isso? Do comportamento moral da consciência, considerando essas existências prévias, né? E vamos ver quais foram os erros e vamos procurar consertar esses erros, ou pelo menos não repeti-los novamente, né? Ou diminuir muito a nossa taxa dos mesmos erros, e vamos focar mais nos acertos, aumentar a nossa taxa de acertos. O que eu preciso fazer para justamente acertar mais, acertar sobre o ponto de vista evolutivo, tá? Então, esse acerto que a gente está considerando aqui é justamente sobre o ponto de vista evolutivo. E começar a pautar a nossa conduta, né, a nossa manifestação, de acordo com, por exemplo, alguns princípios evolutivos que a conscienciologia nos oferece. Então, vamos trazer aqui um princípio, que é um princípio basilar da cosmoética, né, que chama-se princípio da omniextensão do bem-estar. E ele pode ser explicado a partir da seguinte orientação, né, que aconteça o melhor para todos. Falando assim, parece fácil, né? Que aconteça melhor para todos. Mas a proposta aqui é que a consciência, ela seja uma causa de bem-estar para todos, né? Desde o vírus até a consciência mais evoluída, né? A partir do momento presente e com os efeitos não só imediatos, mas também mediatos, né? Que as ações, o comportamento dela reverbere, né, nessa onda benfazeja, né, para a eternidade, se possível. Né? Então, esse é um princípio basilar da cosmoética e que, em alguns contextos, por exemplo, vidas pretéritas, poderia ter um cunho religioso, né? Para que aconteça melhor para todos. Às vezes eu preciso de um auto-sacrifício, digamos assim, em que eu me automutile, por exemplo, tá certo? Então, essa é a atualização que a cosmoética nos propõe, que a própria conscienciologia nos propõe. Um outro princípio, o que não presta, não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, né? Que é o tal do princípio da cosmoética destrutiva. Então, você já sabe o que não está bom, você já sabe que não presta, você já sabe que não está o que já está anacrônico, que já está desatualizado, né? O que não vai dar um bom efeito nem para você, nem para as demais consciências, e mesmo assim, em algumas, eventualmente, nós queremos dar o tal do jeitinho, né? Nós queremos acomodar uma situação justamente, sei lá, né, por vários motivos, para não perder, né, enfim, por orgulho, por vaidade, né, e por vários motivos. Então, isso também, o Código Pessoal de Cosmoética nos ajuda nisso, né, a saber abrir mão, muitas vezes, de uma maneira sincera, cosmoética e evolutiva para todos, né, sem um sofrimento muito grande, tá bom? Beleza, muito bom. Então, a gente vai fechar esse primeiro bloco, e para a gente fechar o primeiro bloco, eu vou chamar o Renato, então, para os nossos comerciais. Obrigado, Eliel. Então, agora a gente faz uma pausa para os nossos comerciais, e você que está escutando a rádio e acompanhando a rádio RCI AM 1320, acesse os canais da rádio através do Facebook Sempre RCI, e através do YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.
Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos ao programa Conteúdos do Paradireito, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. E hoje com bate-papo com a nossa convidada, a professora Cristina Aracaki. Eliel, é com você. Obrigado, Renato. Então vamos para o nosso segundo bloco, né? E aí nós vamos entrar um pouco, professora Cristina, na questão da paradireitologia e a questão do CPC, né? E aí, uma coisa que vem em mente para mim é a teática do Código Pessoal de Cosmoética. É uma prática paradireitológica? E por quê? Bom, Eliel, então vamos começar explicando o que é teática, né? Teática é essa proposta, é o neologismo, né, que considera a teoria mais a prática, né, de maneira integrada, só que com pesos diferentes. Então, a proposta é que haja 1% de teoria, ou seja, é significante, é importante, é imprescindível, né, a teoria, enfim, o estudo, tá certo? O conhecimento sob o ponto de vista teórico, né, ele é basilar, é fundamental, porém a proposta aqui é que a partir desse 1% de teoria, nós atuemos com 99% de prática. Então, a teática é esse neologismo que reúne a teoria e a prática. Então, quando a gente fala da teática do Código Pessoal de Cosmoética, nós estamos falando de não só conhecer os fundamentos desse Código Pessoal de Cosmoética, né, o porquê dele, como fazê-lo, quais são as técnicas que podem ajudar a elaborar um Código Pessoal de Cosmoética, né, quais são as técnicas que podem ajudar, né, a manter esse Código Pessoal de Cosmoética, para que ele não fique que nem aquela questão da dieta, por exemplo, né, que a gente começa super animado e daqui a pouco já vem as festinhas, a gente diz o quê, e aquilo vai embora. Ou seja, a nossa lista de metas, né, que muitas vezes as pessoas fazem, né, elas começam bem e depois elas não se sustentam. Então, de que maneira nós podemos ter um código de pessoal de cosmoética que se sustente, que seja atualizado, que esteja realmente em atividade, em vigor, né, em uso, né? Então, nós temos toda uma teoria que embasa isso. Porém, como eu falei antes, o Código Pessoal de Cosmoética, ele só existe se ele for prático, né? Porque Código Pessoal de Cosmoética, mesmo que bem escrito, mesmo que bem elaborado, mas funcionando como no jargão do direito a gente fala, como uma lei morta, né? Aquela lei que não pega, né? Que não é seguida pela própria consciência, né, não vale de nada. Então, a teática do Código Pessoal de Cosmoética é isso. Conhecer dos fundamentos teóricos, né, dessa técnica, desse instrumento, mas principalmente colocá-lo em prática. Então, você pergunta por que a teática do Código Pessoal de Cosmoética é uma prática paradireitológica. Me lembro quando o Renato iniciou o programa aqui, ele trouxe a definição da Enciclopédia da Conscienciologia, definição essa proposta pelo professor Valdo Vieira do que é o paradireito, né? Então, as pesquisas do conjunto, né, de normas para leis, né, e princípios que vão justamente orientar uma conduta, uma manifestação, um comportamento justo, íntegro e reto, né, da consciência, com relação aos efeitos que essa conduta tem nas suas diversas interações, né, na exterioridade, nos efeitos que se exteriorizam na sua manifestação, tendo como, digamos, proposta, né, maior, a vivência da mega-fraternidade. O que é a mega-fraternidade, né? É o amor puro universal, é o anti-egoísmo levado ao extremo, né? É a condição que nós falamos de nós nos sentirmos, né, e nos percebermos, nos considerarmos e nos manifestarmos, né, uno ao cosmos, a todas as consciências, né? É nós justamente desejarmos o melhor que nós temos de nós, né, para todos. Esse, digamos assim, pode ser uma, né, das abordagens sobre a mega-fraternidade. Então, veja,
olha a lógica disso, né? Se uma prática paradireitológica é nós, justamente, alcançarmos esse estado de mega fraternidade, né? Nós alcançarmos esse estado de anti-egoísmo, né? De anti-egocentrismo, né? Extremo, vamos assim dizer, né? E nós sermos pessoas equilibradas e integradas, né? Atuantes, contribuintes, com um mecanismo, com uma maxi-engrenagem evolutiva, né, que a conscienciologia propõe dentro das suas abordagens. Para que isso aconteça, nós temos que qualificar as nossas condutas, né? Nós temos que agir de uma maneira justa, ou seja, né, de uma imparcialidade, né, uma maneira íntegra, ou seja, proba, coerente, né, com os nossos princípios, com os nossos propósitos, e reta nesse sentido de retidão, né, de um caráter melhor. Só que, novamente, isso dentro de um contexto multidimensional, né, sabendo não só da bagagem que a gente traz de outras vidas, mas também do que nós podemos fazer nas próximas. Então, por que a teática do Código Pessoal de Cosmoética é uma prática paradireitológica, né? Para que os nossos comportamentos invadam menos o direito das demais consciências, né? Para que os nossos comportamentos, as nossas condutas, o nosso modo de pensar, de sentir, né? As nossas ações, os nossos pensenes, né? Eles respeitem o direito das demais consciências, sejam consciências, ou seja, consciências intrafísicas, consciências que se manifestam nessa dimensão física, com esse corpo, ou sejam consciexes, consciências extrafísicas, né? Aquelas que já passaram pela morte biológica, mas que, a despeito de não terem mais um corpo físico, continuam existindo, continuam pensando, continuam sentindo, né? E, de certa forma, se manifestando com maior ou menor grau de lucidez, né? Então, tem um exemplo assim, muito interessante, inclusive nesse próprio verbete, né, do Para-Direito, que integra a Enciclopédia da Conscienciologia, que é uma proposta de reflexão, né? Eu respeito o direito das consciências no sentido de, eventualmente, ficar evocando, ficar chamando muito, né, por pessoas que já passaram pela morte biológica, ou que já dessomaram, por exemplo, quais seriam os possíveis efeitos, né, desse apego excessivo? Não sou aqui, gente, falando da importância do luto, não é isso, né? O luto precisa ser vivenciado, mas às vezes a pessoa tem um apego excessivo, né, àquela consciência que já partiu, que já dessomou, que já morreu, né? E pela abordagem que a conscienciologia propõe, há outras vidas, haverá outras oportunidades, né, eventualmente, das pessoas se reencontrarem, né? Até que ponto esse apego excessivo não reflete um ato ou uma manifestação mais egoística de minha parte, né? Até que ponto? É um tipo de reflexão que nós podemos fazer, tá? Então, para que a gente chegue a esse ponto, né, de estarmos nos manifestando de uma maneira mega fraterna, para que nós possamos ter essa conduta, né, de acordo com esse maxi-mecanismo interassistencial, que é o que consta na definição do Para-Direito, que é o fluxo cosmoético do cosmos, né? Para que a nossa conduta ela seja uma conduta evolutiva, interassistencial, né? Esse justo, íntegro e reto está relacionado a isso, né? É importante, e isso é uma prática paradireitológica, é importante que nós nos qualifiquemos sob o ponto de vista da cosmoética, né? Que nós tenhamos na nossa manifestação esses princípios, né, evolutivos incorporados na nossa cotidianidade, no nosso modo de pensar, e que a gente vá mudando, que a gente vá reciclando. Porque eu não sei para você, Eliel, mas é um grande desafio para mim, viu? É um grande desafio, né? Não pensar mal, né, daqueles que, às vezes, né, por algum motivo, nós, enfim, nos antipatizamos, né, assim, de uma forma sincera, né? Muitas vezes é desafiador, né, você, às vezes, nem pensar mal de você mesmo. Estou falando, assim, uma questão básica, né, que é a questão da patopensenidade, né? Você não desejar, não ter o que a gente chama lá do Schadenfreude, né, da satisfação malévola, não é isso? Nós eliminarmos todo e qualquer sentimento de vingança, né? Por mais sutil que
que ele seja, não é isso? Nós eliminarmos as nossas tendências à competição, né? A querer mais do outro, a desrespeitar o tempo do outro, né? Nós eliminarmos a nossa tendência de dominação, né? De exercer o poder sobre o outro nas suas maneiras mais sutis, né? As nossas tendências bélicas, né? As nossas tendências agressivas, que acho que todos nós temos, né, em graus maiores ou menores, mas todos nós temos. Então, a eliminação dessas nossas tendências mais patológicas e que ferem, agridem, invadem, desrespeitam, né, o direito das consciências, né, é isso que uma prática paradireitológica nos conduz, essa eliminação dessas manifestações. E isso se faz a partir da teática do Código Pessoal de Cosmoética, né, da técnica do Código Pessoal de Cosmoética. Eu, particularmente, até o momento, não conheço nenhuma técnica melhor. Cris, estava colocando a sua explanação, veio algumas situações aqui para mim, que dentro do paradigma consciencial, existe outros códigos que além do CPC. Então, eu gostaria de saber de você como que o paradireito pode fundamentar esses códigos, além do CPC, e aí depois eu queria que você trouxesse algum exemplo de além do CPC, que tipo de código também existe além dele, e como que o paradireito pode fundamentar esses códigos. Então, novamente, vou retomar daquilo que eu estava comentando, né, na pergunta anterior, né, fundamenta porque, sob o ponto de vista teórico, contribui para uma estruturação, né, fundamenta porque, sob o ponto de vista teórico, localiza esses diversos códigos que você está mencionando aí, dentro de um contexto maior, que a gente pode falar que é um contexto para-legislativo, das para-leis, né, das para-normas, né? O que seriam isso? São os princípios, né, evolutivos. O que rege a nossa evolução aqui? Né, de acordo, sob a perspectiva da conscienciologia, né? Não é uma entidade única, maior, uma autoridade assim que determina, né? Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, eu vou te punir, né? Ou eu vou te recompensar, né? Não é essa a abordagem da conscienciologia, né? Então, pela abordagem da conscienciologia, existe um grande mecanismo de causa e efeito, né? Que vem através justamente de uma intricada interveniência das manifestações de todas as consciências, nós podemos estar mais lúcidos ou menos lúcidos com relação a isso, né? E aquilo que nós fazemos, né? Da maneira como nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer também, importante dizer isso, né? As nossas omissões, elas impactam nesse grande sistema, nesse grande mecanismo, né? Então, quando a gente tem essa noção desse grande mecanismo, e principalmente da chamada lei de causa e efeito, né? E a gente tem que abordar isso de uma maneira sistêmica, não de um modo linear, né? Digamos assim, isso é causa disso, que é causa disso, né? Não é dessa maneira, mas de um modo complexo, né? De um modo sistêmico. Então, existem várias causas gerando diversos efeitos, e nós fazemos parte disso, como eu disse, estando mais ou menos consciente. Então, o paradireito nos convida a estarmos mais conscientes disso, de estarmos mais lúcidos com relação, primeiro, a esse sistema, né? E estando mais lúcidos desse sistema, assumirmos as nossas responsabilidades, né, enquanto integrantes desse sistema, né? Que responsabilidades são essas? Em primeiro lugar, pela nossa própria evolução, né? Nós não vamos ser melhores ou deixar de ser melhores porque alguém, né, está determinando, né? Isso é fruto da nossa própria manifestação, do nosso livre-arbítrio, tá certo? E, uma vez lúcidos com relação a isso, ajudar, né, a assumir as nossas responsabilidades e contribuir para que haja mais harmonia nesse mecanismo, né, para que haja mais
enfim, integração, né, para que haja mais equilíbrio nesse mecanismo. Nós podemos atuar como um componente que vai causar mais desequilíbrio ou um componente que vai causar mais equilíbrio. E isso depende do nosso equilíbrio interno, né, do nosso nível de harmonia interna. E é isso que o Código Pessoal de Cosmoética traz. E aí, outros códigos. Então, vamos continuar aqui, né, enquanto códigos de cosmoética, existem vários outros propostos, que inclusive estão na própria enciclopédia da Conscienciologia, mas vamos falar de um código grupal de cosmoética, né? Quando, então, as pessoas de um determinado grupo, né, seja família, seja um grupo social, que tenham consciência desse mecanismo que eu estou comentando com você e dos reflexos, né, das atuações de cada um, né, nesse mecanismo e também no grupo, quando esse grupo ele decide, bom, como que a gente pode qualificar aqui a nossa manifestação enquanto grupo? Como que as nossas relações intragrupo e extragrupo podem ser qualificadas de acordo com a cosmoética, né? Enquanto um grupo que eventualmente tem um certo objetivo, uma certa identidade, qual comportamento, né, dos integrantes do grupo ficariam mais coerentes com esse propósito, esse objetivo que o grupo tem? Então, por exemplo, um grupo de pesquisadores da consciência, né? Então, como que um pesquisador da consciência, né, um conscienciólogo, deve se comportar, não só individualmente, mas em grupo, né? E respondendo a essas perguntas, o grupo em consenso, né, constrói esse código, constrói esse documento também com essas prescrições, né, que cada um vai adotar para si, né, para a sua manifestação, não só dentro daquele grupo, mas fora dele, mas também quando tiver com aquelas pessoas. Não sei se eu fui claro ali na resposta. Não, foi muito bom. Trouxe a gente até entender que, além do CPC, existem outras condutas também que a gente pode pensar, até refletir sobre isso. Agora vamos falar só a questão da pensata, bem rapidinho, para a gente poder fechar esse bloco, né? A pensata desse bloco diz o seguinte: o ponto mais alto da paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos a ser aplicado ao Código Pessoal de Cosmoética, CPC, Valdo Vieira, Lexo de Autopensata, volume 3, 1457 a página. Você podia comentar? Então, olha que pensata legal para a gente referendar, né, e corroborar aquela condição da teática do CPC, né, com a paradireitologia, né? Porque o que é essa parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos, né? É todo o resultado, né, das manifestações cosmoéticas. Os autopensenes é isso, né? O modo como a pessoa pensa, sente e ela atua de acordo com a cosmoética, né, de acordo com esse princípio que aconteça o melhor para todos, o que não presta, não presta mesmo. Então, quando ela reúne os resultados dessa manifestação e ela vai selecionando os acertos, né, ela vai selecionando os acertos e ela vai colocando esses acertos como norteadores, né, como indicadores de qualificações da sua manifestação, isso é a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos, né? Aí ela está justamente consolidando o seu Código Pessoal de Cosmoética. E isso é o ponto mais alto da paradireitologia, porque a pessoa ela conquista a sua autonomia moral, né? Ela é autolegisladora, né? Ela segue as regras que são as normas, os princípios que são coerentes com aquilo que ela considera o correto. E aqui nós estamos falando desse correto ser o cosmoético, né? Veja bem, a pessoa sair fazendo só o que ela bem entender, mas ela se sente mais segura, né? Ela tem um nível de autossegurança nas suas manifestações. E o resultado disso, Eliel, é aquela condição que as pessoas dizem, né? Da pessoa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sabe? É o nível de autopacificação. É o nível de anticonflitividade, em primeiro lugar, pessoal. E isso vai se
expandindo, né, para além da consciência. Então, a consciência ela passa a ser um agente, né, de pacificação, mas através do exemplarismo dela, através da autoridade moral dela, a partir da coerência da manifestação dela, ela passa a ser um exemplo, né, e também ajudar em, digamos assim, minimizar, né, e mitigar os conflitos, sejam eles intraconscienciais, né, íntimos da própria consciência, ou interconscienciais, né, entre as consciências. Então, esse é um dos pontos altos, né, da paradireitologia, é quando nós vamos justamente reunindo esse nosso acervo, né, de condutas cosmoéticas no Código Pessoal de Cosmoética. E em outros códigos, como a gente estava falando anteriormente, né, tem o Código Pessoal de Generosidade, né, tem o Código Existencial, né, enfim, tem vários outros, tem o Código de Princípios Pessoais, tem vários outros códigos que nós podemos reuni-los nessa condição de uma para-jurisprudência pessoal. Beleza, obrigado pelos esclarecimentos. E aí, então, agora eu chamo o Renato para a gente buscar os nossos comerciais e fechar esse segundo bloco. Então, depois de muitas boas reflexões, né, vamos aí para uma pausa, nossa segunda pausa, vamos para os nossos comerciais, e você que está escutando a rádio RCI AM 1320, acesse os canais da rádio através do Facebook Sempre RCI e também através do YouTube da Paradireitologia, porque o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, agora no nosso último bloco, aqui na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Vamos prosseguir aí com o nosso bate-papo com a professora Cristina Aracaki e, Eliel, passo a palavra para você. Obrigado, Renato. Infelizmente, estamos chegando no nosso último bloco, que está muito interessante esse assunto, com a professora Cristina. E aí, Cristina, a gente queria, realmente, nesse último bloco, eu queria entender um pouquinho mais sobre quais as contribuições do CPC e a paradireitologia na escala evolutiva das consciências. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá, Eliel. Bom, o que é a escala evolutiva das consciências, né? É uma proposta de um referencial, né, em que as consciências, elas que aparecem em alguns níveis, né? São propostos níveis evolutivos, né? E esses níveis evolutivos, eles são balizados por atributos como a lucidez, o discernimento e a cosmoética, tá certo? Então, qual que é a contribuição do CPC para a escala evolutiva das consciências, ou considerando a escala evolutiva das consciências, né? Bom, a gente pode dizer que o nível evolutivo de uma consciência é determinado pelo nível de cosmoética, ou de prática da cosmoética, né, de manifestação de comportamento cosmoético que a consciência tem. E eu ter esse comportamento cosmoético, isso significa que ela está agindo, ela está atuando conforme essas para-leis evolutivas, ou seja, conforme o para-direito. Tá? E a partir do momento em que a consciência ela está mais lúcida, né, quanto a esse processo evolutivo, da responsabilidade pessoal, quanto à própria evolução, da lei de causa e efeito, e ela vai exercendo a vontade dela, né, para se melhorar, para ser uma pessoa melhor para si, para trazer mais bem-estar para si, para todas as demais consciências, ou os princípios conscienciais, ela não descarta mais a cosmoética, e ela vai entender, né, na prática, na vivência, a importância do CPC, que o CPC é imprescindível, né? Agora, ali eu vou aproveitar aqui, apesar de nós já estarmos no último bloco, para lembrar, né, a questão da descrenciologia, tá certo, pessoal? Então, veja bem, tudo que eu estiver falando aqui, que foi falado aqui, é importante que você
pondere, né, que você faça reflexões, né, que você tome como uma informação que pode ser útil a nível de proposta, mas que você procure experimentar o que nós estamos colocando aqui, né, que você vivencie, procure criar vivências para que as suas convicções a respeito desse assunto, elas partam justamente das suas experiências pessoais. Então, nós temos sempre aqui, né, esse convite para que as pessoas não tomem as informações aqui como algo certo, já determinado, absoluto. A Conscienciologia trabalha com verdades relativas de ponta, né, e também com o princípio da descrença, né. Não faça das minhas experiências que eu estou dividindo aqui com vocês algo absoluto e que precisa ser seguido, e nem tomem isso como certo, né, totalmente certo. Tenha as suas experiências, reflita, pondera, vivencie, né, e junte-se a nós aqui para divulgar também as suas experiências. Então, assim, a evolução, ela acontece com cosmoética, né? Somente com cosmoética nós evoluímos, tá certo? Essa é uma proposta, um princípio seríssimo, né, da Conscienciologia. E para ser cosmoético, né, para incorporar a cosmoética na sua manifestação e ser uma consciência cosmoética, isso significa que você vai ter um CPC atuante, atualizado, né, teático, né, estando sempre sendo reformulado, né, e que a pessoa ela vá cada vez mais sutilizando, né, a sua autoanálise, né, a sua autopesquisa, e vá descobrindo as autocorrupções mais sutis, né, que vá assumindo para si algumas autocorrupções, mesmo que sutis, porque só assim que ela vai conseguir eliminar essas autocorrupções, tá? Então, até mesmo, né, as consciências mais evoluídas, a exemplo da referência que é proposta pela Conscienciologia como o serenão, o Homo sapiens sereníssimos, né, é aquela hipótese de que já existem consciências que, dentro da abordagem conscienciológica, né, reúnem vários atributos, dentre eles a cosmoética, né, que os faz ser seres equilibrados, serenos, benfazejos, interassistenciais, né, que enfim, vivenciam a multidimensionalidade, né, que atuam de uma maneira mais equilibrada dentro daquilo, do máximo de equilíbrio que você aí conseguir conceber, né, ou imaginar, tá certo? E até mesmo o serenão, né, o Homo sapiens sereníssimos, em tese tem um código pessoal de cosmoética, né, porque se dentro da proposta da Conscienciologia a evolução, ela tende a ser infinita, né, no nosso escopo de estudo, a gente digamos assim, a Conscienciologia ela propõe pelo menos um recorte, né, como eu falei antes, do vírus ou daquele princípio consciencial mais rudimentar nesse planeta, até o serenão, Homo sapiens sereníssimos, né, esse modelo de referência em termos evolutivo, enquanto hipótese conscienciológica. Então esse seria a escala evolutiva, né, estaria vigente sobre esses dois parâmetros, esses dois polos, mas a ideia é que a evolução ela é contínua. Então, em tese, até essa consciência que é mais evoluída, ela não está completamente, totalmente, né, absolutamente acabada sob o ponto de vista da cosmoética. O que seria, não sei, Léo, não consigo imaginar, porque eu estou bem aquém ainda desse nível do Homo sapiens sereníssimos, né? Mas, em hipótese, né, em tese, a gente pode conceber isso, e isso já entraria lá na questão que as pessoas falam, né, da mateologia, né, mateológico, ficar ali como que tentando elucubrar algo que está muito distante da nossa realidade, pelo menos da minha realidade, né, nesse momento. E sob o ponto de vista prático, o que importa é o aqui e agora, né, a gente viu o que a gente pode melhorar no aqui e agora, e avançando nesses níveis evolutivos significa avançar em termos de cosmoética, e significa estar mais de acordo com as leis da paradireitologia, e para isso, o CPC. Vamos então, Cris, a gente ir para uma pensata que traz muito isso que você trouxe agora e traz um pouco essa reflexão, né? A pensata ela diz o seguinte: o Código Pessoal de Cosmoética, CPC,
é o primeiro autorregulamento da vida da consciência lúcida em qualquer dimensão existencial, inclusive para o Homo sapiens sereníssimo, que você comentou. Então, Waldo Vieira, DAC, página 444. Você podia comentar um pouquinho? Eu só vou reforçar aquilo que eu disse, né? Eu acho que essa ortopensata, que está no dicionário de argumentos da conscienciologia, ele mostra justamente isso, né? Que a partir do momento em que a consciência está lúcida para a sua evolução, e que ela sabe que ela se manifesta em qualquer dimensão existencial, e ela adota um autorregulamento cosmoético para a manifestação dela, seja estando ela na condição de consciência, ou estando ela se manifestando na dimensão extrafísica, né? Isso mostra o nível de maturidade, tá? O próprio Homo sapiens sereníssimos, por essa proposta, né, por essa pensata, tem também, né, um código pessoal de cosmoética, né? Tem também um autorregulamento para que ele qualifique a sua manifestação dentro dos princípios evolutivos, dentro dos próprios princípios da cosmoética. Há, inclusive, uma hipótese que é trazida também na bibliografia conscienciológica, de que o para-direito, de que essas leis evolutivas, né, sejam a expressão de um código pessoal de cosmoética da consciência livre, que também consta lá na escala evolutiva da consciência, que é um nível evolutivo além do serenão, além do Homo sapiens sereníssimos, né? É aquela consciência que, por hipótese, ela já não ressoma, ela já não renasce, né? Ela já descartou o psicossoma dela, o corpo emocional, e ela passa a se manifestar, continua evoluindo, né? Mas se manifestando apenas com um corpo mental, que nós chamamos de mental soma. Mas eu acho que isso aí já é tema para quem sabe um próximo programa, né? A consciência livre, as leis, né, evolutivas e o CPC da consciência livre. Beleza, muito bom. E aí, eu queria aproveitar, né, nesse momento para tentar fazer aí uma chamada de um curso, né? Então, é o próximo final de semana, sábado e domingo, no dia 23/7/2022, tá? É um curso chamado Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, como, né, subtítulo para Direito e Teologia Aplicada. E quem vai ministrar esse curso vai ser justamente a professora Cristina Aracaki e a Adriana Scioli. E aí eu gostaria, Cris, que você desse como que vai ser esse curso, o que você pode dizer para a gente, para os nossos ouvintes, com relação a esse curso que vai acontecer no próximo final de semana, no dia 20, sábado e domingo, no dia 23/7/2022. Então, esse curso ele vai trazer justamente os fundamentos teóricos do Código Pessoal de Cosmoética, né? Então, nós vamos falar do porquê de um Código Pessoal de Cosmoética, enfim, vamos convidar, né, a todos os participantes a fazerem essa reflexão, né, do porquê um Código Pessoal de Cosmoética, né? Quais são as características desse código, como que nós podemos tornar esse código mais prático, né? Quais possíveis técnicas podem ser utilizadas para a elaboração desse código, ou seja, para a escrita dessas autoprescrições, dessas autonormas, né? Enfim, então nós vamos trazer todo o arcabouço mais teórico, por isso que chama-se Fundamentos, né, do CPC, tá? Vamos retirar dúvidas, né? Esse é um curso que tem um pré-requisito que a pessoa tem um conceito básico de conscienciologia, porque nós não vamos partir do início do princípio de ficar explicando a cosmoética, né, porquê da cosmoética, nós já vamos partir para a questão mais prática, mais vivencial, que é o que o Código Pessoal de Cosmoética proporciona. Mas ele está aberto para as pessoas que têm interesse em fazer o seu Código Pessoal de Cosmoética, têm interesse em atualizar o seu Código Pessoal de Cosmoética, têm interesse em colocar em prática o seu Código Pessoal de Cosmoética, tá? Então, não é só para quem não tenha, é para quem às vezes já tem e quer, enfim, conhecer mais, trocar ideia com os facilitadores, eu e a professora Adriana Scioli, e com os demais participantes também, tá?
E depois, a própria Juriscons oferece uma oportunidade que é mais de uma preceptoria conjunta, né, ou uma orientação, uma assessoria, assim, em grupo, em que as pessoas podem apresentar suas cláusulas e ter algum nível de feedback. Nesse curso Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, e nós vamos também explicar por que o CPC está mais relacionado, né, também relacionado com a paradireitologia. Certo? Então, eu faço o convite aí a todos, não é isso, Eliel? Tem vagas limitadas também, pessoal, nós temos um número restrito de vagas, existe uma data limite aí para as pessoas também fazerem as suas inscrições, para nos ajudar na organização da turma. As pessoas podem procurar a Juriscons, acho que vai aparecer os links, né, ou as formas de contato aqui na tela, para vocês entrarem em contato. Convido a todos vocês, os facilitadores vão trazer as suas experiências pessoais, vai ser criado um ambiente de muito acolhimento, enfim, bastante interativo, né, que nós vamos estar nos ajudando mutuamente, né, nos esclarecendo aí mutuamente para qualificarmos a nossa conduta, tá bem? E aí eu já queria também, eu acho que agradecer aqui, né, a oportunidade, a participação. Muito obrigada, Eliel, pela sua mediação. Muito obrigada, professor Renato, também, pela sua mediação, pelo suporte técnico, né, e pela, enfim, elaboração desse programa, manutenção desse programa. Eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez aqui com vocês. Aguardo a todos e considerem realmente ter um CPC atualizado, um CPC vivo, um CPC funcionante, né? Isso ajuda muito. Pela minha experiência, isso me ajudou muito a ser uma pessoa melhor para mim mesma e para todas as demais consciências, né? Que a gente possa realmente contribuir de uma maneira evolutiva, né, para o bem de todos. Eu acho que essa é o convite final que a gente deixa aqui para todos vocês, tá? Gratidão, muito obrigada a vocês que nos assistiram, tá? Que participaram do programa de hoje e até uma próxima oportunidade. Bom, eu queria então agradecer aos ouvintes, à professora Cristina Nakaki pela nosso debate que aconteceu aqui no programa de conteúdos para direito. E aí, então, eu passo então para o Renato para nós fazer o nosso fechamento. Muito obrigado, Eliel. Só lembrando que as inscrições lá para o curso do Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética para a Direitologia Aplicada estão acessíveis no site da Juriscons, juriscons.org, né? Para quem tiver interesse, ainda dá tempo para se inscrever. E com isso a gente chega ao final do nosso programa. Agradecemos mais uma vez a professora Cristina Nakaki pela disponibilidade, pelos esclarecimentos aí no nossa entrevista, e aos ouvintes, espectadores da rádio, né, e também aí do YouTube, do canal do YouTube, que nos honraram com a sua participação, com as suas visualizações. Agradecemos muito a participação de todos e nos vemos numa próxima oportunidade.